Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. Nós estamos na segunda semana do livro 1, que é esse aqui, né? E essa é a série Cristo Centro Conector da Obra de Deus. Essa semana nós vamos falar, né, sobre Cristo, o centro da obra de Deus, que é o tema dessa semana. E hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre sem profecia o povo se corrompe. Não tem como falar desse tema e não lembrar daquele hino, né? Sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi um canal usado por Deus para falar sua palavra e fazer a sua obra. Mas os cristãos daquela época, né, deram ouvidos a fábulas, a genealogias, as superstições que causaram degradação na igreja, Senhor Jesus. E a situação piorou a partir do século II, porque não surgiram outros apóstolos, né? Só tinha naquela época apenas os sucessores dos apóstolos, que eles eram conhecidos como os pais apostólicos. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? E qual era a função deles? A função deles era impedir que a igreja, os ensinamentos do primeiro século, se perdessem. Eles tinham esse propósito. Mas não havia mais o falar profético. O falar atual, né? Aquele falar que Deus revela no momento atual. Tinha somente a palavra logos, mas estava faltando a palavra rema. E sem o falar de Deus, a igreja acabou se degradando cada vez mais. Até o século XV, Senhor Jesus. Lá no século XVI, até que houve uma reação. Mas sem o falar profético, os mesmos erros, os mesmos vícios acabaram persistindo. Até que no final do século XVIII e no século XIX, a igreja em Filadélfia, ela começou a surgir, Senhor Jesus. No século XX, as verdades sobre a igreja foram restauradas. Aleluia! Porque o Senhor sempre dá uma maneira de restaurar sua palavra. Principalmente no que se refere à unidade, à prática e ao serviço da igreja. Mas ainda assim, faltava a realidade. Então, o que foi que aconteceu? Então, Deus, em sua infinita misericórdia, usou o ministério do nosso amado irmão Dong Yulan por 40 anos para preparar uma geração. Sabe, foi tipo assim, como se ele tirasse uma geração do Egito. Nesse tempo, né? Nesse tempo, houve assim, problemas de incredulidade, houve problemas de desobediência, intrigas. Mas o Senhor usou esse ministério, mesmo com tudo isso, para nos fundamentar e nos dar as ferramentas básicas para a expansão do Evangelho do Reino. E graças a Deus por isso. Quando chegou em 2017, aconteceu uma nova mudança. Deus, ele iniciou, né, o que chamamos de a era do Apocalipse. E estamos vivendo, né, nesse momento final. Nós estamos vivendo hoje a era do Apocalipse. E foi nessa época que o Senhor nos deu ali a palavra. As palavras, na verdade, porque foram 3. Entusiasmo, excelência e inclusão. Com alegria, entusiasmo e excelência servindo ao Senhor. O falar de Deus, ele produziu mudanças na igreja e também produziu muitas novidades. Muitas novidades passaram a acontecer com entusiasmo, inclusão e excelência. Antes, o Senhor nos falou, né, em Filipenses sobre ter compaixão. Foi o splanknon em grego. Splanknon, ter compaixão dos outros. E aprendemos a exercitar também a empatia entre nós, porque estava faltando. As críticas e disputa por posição eram frequentes, mas a palavra trabalhou, aleluia, trabalhou em nós até o ponto em que passamos a suportar-nos uns aos outros em amor. Oh, Senhor Jesus. Praticando o perdão mútuo, praticando a compaixão, a empatia na igreja. Quanta mudança ocorreu de 2017 para cá. E assim a palavra profética, ela foi propagada e todas as igrejas começaram a ser alinhadas. Foi o início da restauração. Em 2018, em 2019, a comportagem dinâmica, né, ela revolucionou a vida da igreja.
assim como o Avança Jovem, a Fábrica de Vencedores. Ó Senhor Jesus! E com tantas pessoas, né, contatadas, precisou ter algo a mais. Então surgiu a necessidade das redes de cuidado. Por quê? Porque a pregação do evangelho, né, na rua, o evangelho do reino na rua, começou a trazer frutos. Começou a trazer muitos frutos para a igreja e essas pessoas precisavam ser cuidadas. Então, com isso, as mulheres, elas passaram a cuidar uma das outras, né, pelo grupo do Mulheres Conectadas. Que maravilha, Senhor Jesus. E também veio os homens, pelo homem de oração, e passaram a cuidar das pessoas. E o Senhor também potencializou, a gente não pode esquecer, o Senhor potencializou isso por livro. E o evangelho começou a se espalhar em uma escala bem maior, ó Senhor Jesus. Mas aí aconteceu o quê? Daí veio a pandemia. E com a pandemia, em 2020, né? Foi em 2020 a pandemia, parecia que tudo iria por água abaixo. Mas Deus usou essa circunstância para ampliar o alcance do IVPT, Instituto Vida para Todos. Ele foi criado em 2014, mas era algo muito só nosso, muito interno. Mas com a pandemia, o IVPT ele se expandiu e passou a levar a palavra de Deus para todos, sendo essas pessoas crentes ou não crentes. O IVPT começou a alcançar as pessoas. Hoje, continuamos como um pequeno rebanho, né? Assim como a igreja em Filadélfia. Só que potencializados, turbinados pelo Espírito. E hoje nós temos um alcance global devido ao Instituto Vida para Todos. E pela graça do Senhor, nós temos alcançado quase todos os continentes. Gente, nós entramos no Timor-Leste, lá na Oceania. Tem noção disso? E logo avançaremos para a Indonésia, para a Malásia e Ásia. Aleluia! E rogamos ao Senhor por uma santa mudança lá no Japão e também na Coreia do Sul. Precisamos orar muito por isso. E também o continente africano, ele já está pegando fogo. Congo, Quênia, África do Sul, Moçambique, Madagascar, Angola, São Tomé, Príncipe e Cabo Verde. Estão pegando fogo, Senhor Jesus. Os irmãos lá têm feito a imersão da palavra, né? Os nossos amados irmãos africanos, eles têm experimentado a palavra profética. Senhor Jesus, e essa palavra tem o poder de operar nas ruas, está dando a eles capacidade, entusiasmo, coragem, eles estão indo para a rua. Quem é que faz esse trabalho? É a palavra. Só Deus, por meio da sua palavra, pode fazer isso. Não tem outra coisa, é só Deus. Nesses 19 séculos da história da igreja, toda sorte de corrupção e deteriorização penetrou na igreja em razão da ausência de quê? Da palavra profética. Por isso, todos nós precisamos estar alertas para a importância da palavra que sai da boca de Deus. Porque é essa palavra que faz a obra, não é o homem. Precisamos nos firmar cada dia mais na palavra. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nos firma, nos dá segurança, nos dá alegria, nos dá entusiasmo, permite que as pessoas sejam incluídas, ó Senhor Jesus, e nos ajuda a fazer tudo com excelência. Senhor, muito obrigado pela tua obra, pela história da igreja, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós não queremos ficar de fora do teu mover, que o Senhor possa nos guardar o nosso coração e nos turbinar, Senhor, cada dia, para que o Senhor possa sempre estar contando conosco. Somos falhos, mas ainda assim o Senhor nos escolheu. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer firme e a usar a sua palavra, a levar a sua palavra para ganhar as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.